durante meus anos no ensino médio na Escola Estadual São Benedito, em Minas Gerais. Eu sempre fui o tipo de aluno que se empolgava com viagens escolares. Acreditava que eram oportunidades de fugir da rotina, conhecer lugares novos e criar memórias com os amigos. Eram momentos de liberdade supervisionada, onde poderíamos ser mais nós mesmos, longe dos pais e da pressão familiar. Mal sabia eu que essas experiências que tanto esperava se tornariam as responsáveis por uma mudança permanente na minha percepção sobre o que pode acontecer quando um grupo de adolescentes se encontra em territórios desconhecidos. Hoje, aos 27 anos, ainda sinto um aperto no estômago toda vez que vejo um ônibus escolar ou quando alguém menciona excursões. O que vou contar aconteceu entre 2015 e 2017, durante 4 viagens diferentes que nossa escola organizou. E cada uma dessas experiências me ensinou que existem coisas muito mais assustadoras do que qualquer prova ou apresentação em sala de aula. A primeira experiência aconteceu durante uma viagem para Ouro Preto, no 2º ano do ensino médio. Era outubro de 2015, e nossa turma de história havia ganhado uma excursão de 3 dias para estudar a arquitetura colonial e visitar as famosas igrejas barrocas da cidade. Lembro que saímos da escola às 6 da manhã, todos empolgados e com mochilas cheias de lanches e câmeras descartáveis. O ônibus estava lotado com 42 alunos e 4 professores. E durante as 4 horas de viagem, todo mundo cantou, jogou cartas e fez planos para os dias seguintes. Chegamos ao hotel por volta de meio-dia e, após o almoço, fomos direto para nossa primeira visita guiada pela igreja de São Francisco de Assis. Eu estava com meu melhor amigo Daniel e 2 colegas de classe, Ana e Mariana, formando um pequeno grupo que sempre ficava junto durante as atividades. A igreja era impressionante, cheia de detalhes dourados e pinturas que pareciam nos observar de todos os ângulos. Mas foi durante a visita ao subsolo onde ficavam os túmulos antigos que algo muito estranho começou a acontecer. O guia turístico, um senhor de uns 60 anos com barba grisalha, estava explicando sobre os rituais de enterramento do século XVIII, quando de repente parou de falar, no meio de uma frase, e ficou olhando fixamente para um ponto atrás do nosso grupo. Todos nós nos viramos para ver o que havia chamado sua atenção, mas não vimos nada além das paredes de pedra úmidas e algumas velas que iluminavam parcamente o ambiente. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro, antes dele balançar a cabeça como se estivesse saindo de um transe e continuar a explicação. Mas sua voz estava diferente, mais baixa e trêmula. Ana, que estava ao meu lado, sussurrou que havia sentido uma corrente de ar gelado, vindo exatamente da direção para onde o guia havia olhado, mesmo não havendo janelas ou aberturas naquela parte da igreja. Quando subimos de volta ao nível principal, perguntei discretamente ao guia se estava tudo bem. E ele me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Uma mistura de medo e resignação. Antes de dizer bem baixo que às vezes via pessoas que não deveriam estar ali, especialmente naquele subsolo, mas que havia aprendido a conviver com isso ao longo dos 15 anos trabalhando como guia. Naquela noite, no hotel, não consegui dormir direito pensando na expressão do homem e na sensação estranha que tive no subsolo, como se realmente houvesse alguém nos observando das sombras entre os túmulos centenários. A segunda experiência aconteceu quase 1 ano depois, em setembro de 2016, durante uma viagem para um acampamento pedagógico na Serra da Mantiqueira. Era uma atividade do 3º ano focada em educação ambiental e sobrevivência na natureza, onde passaríamos 5 dias acampando em barracas e aprendendo técnicas básicas de orientação, purificação de água e identificação de plantas. O local escolhido era uma propriedade privada afastada da cidade, cercada por mata atlântica preservada e cortada por um riacho cristalino, que servia como nossa fonte de água. Nos primeiros 2 dias, tudo correu normalmente. Montamos as barracas, fizemos caminhadas educativas e aprendemos a fazer fogueira sem fósforo. Eu estava dividindo barraca com o Daniel, como sempre, e nossas amigas Ana e Mariana estavam na barraca ao lado. Na terceira noite, por volta de 2 da madrugada, fui acordado por um barulho estranho, que parecia vir da floresta ao redor do nosso acampamento.
Não era o som normal de animais noturnos que já havíamos nos acostumado a ouvir, mas algo que soava como passos pesados quebrando galhos secos, caminhando em círculos ao redor da área onde estávamos. Acordei Daniel e ficamos em silêncio absoluto dentro da barraca, prestando atenção nos sons lá fora. Os passos continuaram por quase 20 minutos, às vezes se aproximando tanto que conseguíamos ouvir a respiração pesada de algo ou alguém.